Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Eliane e vamos dar continuidade aos estudos sequenciais do Livro dos Espíritos pelo Grupo Espírita Fraternidade. A lição que nos cabe refletir hoje é justamente do Livro dos Espíritos, Amor ao Próximo e Caridade. Para dar início, vamos fazer como costumamos sempre, pedir inspiração ao alto, levar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, permitindo que a gente possa fazer uma conexão interior, buscando aurir as lições do Evangelho, da doutrina espírita, de modo a colocá-los em nossa existência, para que possamos, diante dos desafios, das adversidades, trilhá-los de uma maneira confiante, assertiva, agregadora, baseada no Evangelho do Pai. Oramos nesse momento também por todos aqueles que se encontram fragilizados, sob sofrimento e desafios, para que possam ser fortalecidos e amparados. Assim seja, graças a Deus. Muito bem. Temos 3 reflexões diante do assunto que nos cabe. Um deles é como Jesus entendia o sentido da palavra caridade, o paradoxo entre as nossas tendências naturais de afeto e o amor aos inimigos, que precisa ser exercido, e a esmola e a caridade, que são as perguntas que Kardec faz à espiritualidade maior. Nos nossos estudos sequenciados das leis morais, nós já passamos por todas elas: adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade e liberdade. Estamos na última, que é a lei de justiça, amor e caridade. E aí a gente já percebe que tem um diferencial dela em relação às demais. Ela é trina, são 3 aspectos em uma só lei: justiça, amor e caridade. Se a gente for relembrar as revelações, a gente lembra que Moisés traz a primeira revelação, que é o Deus de justiça, os 10 mandamentos, o decálogo. A segunda vem a figura amorosa do Cristo, trazendo Deus Pai, o Deus de amor. E mais para frente, com o advento do Espiritismo, Kardec nos traz pelos Espíritos as leis morais, e todas elas vão culminando na caridade. Existe um elo de ligação entre nós e o Pai. E esse elo de ligação, ele é justamente o amor. É pelo amor que a gente se aproxima do Pai, é pelo amor que a gente comunga com Ele. O universo é regido pelo amor. E o amor, ele se expressa em justiça e se expressa em caridade. Então, justiça e caridade são os instrumentos de manifestação do amor. Emmanuel diz no livro Pensamento e Vida que o amor puro é o reflexo do Criador em todas as criaturas. O primeiro código moral da humanidade, que é o Decálogo, ele busca estabelecer as premissas de justiça para a gente conseguir alcançar e compreender o amor. E o Decálogo, ele é extremamente impositivo. Positivo no sentido de que, tirando eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, que é o primeiro mandamento, e o honrai vosso pai e vossa mãe, todos os outros, eles são muito impositivos e sempre vem com um não na frente. Não faça isso, não faça aquilo. E Jesus, quando vem trazendo Deus para nós, ele resume toda a lei, toda a doutrina na lei do amor, é o evangelho do amor. As premissas que Cristo traz são justamente amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E mais à frente, ele coloca o seu afeto por nós quando ele fala assim: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. A gente sabe que os espíritos, na sua origem, no início da sua trajetória, todos eles têm instintos que mais à frente vão se desenvolvendo e vão se transformando em sensações. E quanto mais instruído e purificado é o espírito na sua romagem, no seu processo evolutivo, ele vai
traduzindo-se em sentimentos. Esses instintos, eles vão se modificando. Então, quanto mais perto do ponto de partida, nós estamos mais ligados aos instintos, e quanto mais perto dos pontos de chegada, nós estamos mais próximos dos sentimentos purificados. Então, os instintos, eles trazem os genes, eles trazem as potencialidades dos sentimentos, e é nesse processo evolutivo que os sentimentos despertam, que o amor cresce. Todos, até aqueles espíritos mais endurecidos, eles trazem a essência do amor, ou por algo, por uma coisa, por algo que seja concreto, palpável, tangível, tocável, até que isso vai crescendo, vai se ampliando e vai se tornando mais sutil, né? A gente vai começar a externar o amor por si mesmo, pelo outro, de uma maneira mais universal. E o amor, ele é muito complexo. Ele requer convivência, ele precisa de interação, de dedicação, de parceria, de cuidado, de perdão, de ressignificação, de permissão. Talvez seja por isso que Jesus, ele estabelece as premissas do amor como o caminho, né? A gente sabe que nos mundos superiores, pelo que a espiritualidade nos conta, que é justamente o amor mútuo e universal que direciona e que vai harmonizando os espíritos adiantados que habitam esses mundos felizes. E a gente, às vezes, nessa nossa romagem, a gente confunde o amor com julgando que seu antagonista é o ódio, quando na verdade a espiritualidade nos explica que o antagonista do amor é justamente o que ele chama de chaga da humanidade, que é o egoísmo, né? A espiritualidade nos coloca o amor e a caridade de um lado e o orgulho e o egoísmo do outro. E quando a gente fala da palavra chaga, chaga mesmo, o que significa chaga? Chaga é uma ferida aberta que consome, que é perigosa, porque ela pode estar se infectando, pode estar supurando. Ela é uma porta de entrada para outros problemas, para outras mazelas. Então, daí porque a necessidade de estar se combatendo de fato o egoísmo, e para isso é preciso muita coragem. Pascal, no Evangelho segundo o Espiritismo, justamente no capítulo Amar ao vosso próximo, ele fala assim que é preciso muito mais coragem para a gente vencer a nós mesmos do que para a gente vencer os outros. Porque é preciso que a gente faça um processo interno de se olhar, de se perceber, para a gente se conhecer, para a gente notar as nossas dificuldades, as nossas fragilidades, as nossas mazelas e o móvel das nossas intenções, porque as nossas ações, elas são movidas por algo, há algo por trás delas, né? O que faz com que a gente haja como de fato a gente age, a gente precisa perceber o móvel das nossas intenções. O amor só vai conseguir se revelar e ser exteriorizado por meio das nossas ações. E a ação que mais revela a qualidade e o nível do nosso amor é justamente a caridade. Os Espíritos falam que se a caridade reinasse na Terra, o mal não imperaria, ele fugiria envergonhado. Então, enquanto a gente não consegue fortalecer o amor em nós, fazer com que o amor se traduza em ações por meio da caridade, a gente não vai ter um processo de transformação do ambiente que a gente vive, o nosso processo de transformação interior. Paulo de Tarso, ele disse que não bastava uma virtude passiva, era necessário uma virtude ativa, e que nós não devíamos e não podíamos ficar esperando que esse movimento se iniciasse pelo outro. Esse é um movimento interno, é um movimento de cada um de nós. A gente, quando observa o Evangelho segundo o Espiritismo, tirando a introdução e as preces e coletâneas, os dois maiores capítulos e os que têm talvez maiores reflexões e explicações e instruções dos Espíritos são justamente bem-aventurados os aflitos, porque a espiritualidade sabe o quanto nós temos necessidade e dores e de compreender essas dores para que nós tenhamos ferramentas internas para promover esse nosso processo de cura por meio de atitudes, e outra justamente da caridade. Caridade
E fora da caridade não há salvação, e os verbetes de caridade são os que mais tem no Evangelho. Se a gente for observar de todo o Evangelho, cada capítulo ou fala muito diretamente, especificamente, ou tem por trás das reflexões o tema da caridade. E vamos para as nossas reflexões a respeito desse assunto, à luz do amor e caridade, amor ao próximo e caridade, justamente do Livro dos Espíritos. Kardec faz na pergunta 886 um questionamento, que é assim: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? E isso a gente, enquanto espírita, sabe até repetir, embora sair daqui, né, do nosso cognitivo e caminhar os 30 centímetros até o coração, é uma jornada muito grande. E a resposta que os espíritos trazem é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. Interessante porque, mais uma vez, é um tripé. Benevolência, a gente precisa entender como essa predisposição afetiva e constante de querer o bem do outro. A indulgência ela já tem um significado diferente. É que para a gente querer, né, o bem do outro, a gente precisa ter a tolerância e a compaixão para com as fraquezas, para com as imperfeições, não julgando e não julgando severamente. Se a gente tiver que colocar em uma balança entre as atitudes dos outros e das nossas, mais nos cabe o julgamento das nossas ações do que o outro, porque a gente não sabe a situação pelo qual passa o outro. E o outro que é o perdão, né? O perdão das ofensas, exatamente o mesmo perdão que precisamos e que desejamos, né? E que precisamos realizar o esforço de oferecer. Então, durante essa nossa jornada espiritual de crescimento, de evolução, a gente precisa estar trabalhando benevolência, indulgência e perdão. Tanto que mais à frente, no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual de todas as virtudes, qual que é a mais meritória? A espiritualidade, ela não titubeia em falar que todas as virtudes vão ter seu mérito, porque cada uma delas significa que está se caminhando na senda do progresso do bem, mas ela fala que a mais meritória é justamente aquela que se assenta sobre a mais desinteressada caridade. Então, ele nota que antes dele falar caridade, ele coloca um adjetivo, o adjetivo desinteressada, porque se não houver desinteresse, se houver interesse, a gente já não pode estar considerando como caridade. E muitas das vezes nós colocamos qualificações, necessidades de meritocracia. Ah, eu só posso fazer aquilo se tal pessoa merecer. Então, assim, a gente vai antepondo impedimentos, impeditivos para que a gente possa estar realizando aquilo que a gente realmente necessita para a gente estar podendo exteriorizar o amor, exteriorizar o afeto desinteressado pelo semelhante. E muitas das vezes, com esses pesos e medidas e na situação que nós nos encontramos, em termos de evolução, muitas vezes a gente coloca como se o erro, como se o equívoco, como se a dor que a gente sente, que o outro nos infligiu, tem um peso muito maior do que as alegrias, do que o bem. É como se a gente diminuísse o bem para validar o mal. Então, se alguém me fez 15, 20 coisas maravilhosas e pisou na bola uma vez, a gente se fixa muito naquele equívoco, em vez da gente validar as inúmeras atividades positivas das quais a gente recebeu. E isso daquelas que a gente consegue perceber e aquelas que a gente não consegue perceber, que vem pelo afeto alheio, pela misericórdia do outro, pela providência divina. Então a gente precisa estar abolindo nas nossas percepções que são limitadas e que são julgadoras, abolir o merecimento do outro para a gente poder estar exercendo, senão a gente não vai conseguir estar exercendo uma caridade que seja desinteressada. Aí também nessa reflexão e nesse estudo, Kardec
coloca a questão da simpatia, da antipatia, da amizade, da inimizade, né? Porque muitas vezes a gente coloca assim, se me é simpático, tenho amizade, se me é antipático, tenho inimizade, e a gente não consegue colocar o amar como um verbo imperativo e intransitivo, o ama simplesmente. A gente já quer colocar algo com merecimento no meio do caminho. E Kardec então pergunta assim, a espiritualidade, na questão 887, Jesus também disse, amai até mesmo os vossos inimigos. Ora, amor aos inimigos não será contrário às tendências naturais? Questiona Kardec. E a inimizade não provirá de uma falta de simpatia entre os espíritos? Quer dizer, já está ali, né, fazendo questionamento, e fala assim, mas se tiver inimizade, por que amar, né? Cadê o sentido? E a espiritualidade, ela coloca da seguinte forma, né, para a nossa reflexão interior. É certo que ninguém pode votar aos seus inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi isso que Jesus pretendeu dizer. Jesus pretendeu dizer que amar os inimigos é perdoar-lhes e retribuir o bem com o mal. Aquele que assim procede se torna superior aos seus inimigos, ao passo que abaixo dele se coloca quem procura tomar vingança. Então aí a gente consegue, né, ter uma percepção muito maior daquela parte do Evangelho que Jesus vai colocando assim, amai os vossos inimigos, né, perdoai os que você perseguem e caluniam, porque os ímpios também fazem isso, e como é que a gente vai ser melhor? Ou como é que a gente vai achar que a gente vai melhorar se a gente devolve o mal com o mal e não o mal com o bem? É uma reflexão que Cristo traz para a gente para compreender que as mudanças se farão a partir das nossas mudanças. As mudanças externas vão refletir as nossas mudanças internas. E mais para frente, quando a gente vai seguindo a leitura do Livro dos Espíritos, Kardec faz uma outra pergunta, fazendo como se fosse um contraponto daquilo que a gente compreende como caridade material, porque para nós é mais fácil a gente fazer aquela caridade material do que a caridade moral, aquela que faz com que a gente tenha necessidade de silenciar dores, da gente oferecer o perdão, a indulgência, a beneficência, porque às vezes é mais fácil a gente dar o que sobra, mais fácil a gente achar que uma atitude rápida e de descarte, muitas vezes, daquilo que a gente tem, aquilo ali vai aliviar a dor e o sofrimento. Então, Kardec pergunta, o que a gente deve pensar da esmola? E a espiritualidade responde da seguinte forma para Kardec, e para nós também. O homem condenado a pedir esmola, ele se degrada física e moralmente. Uma sociedade que se baseia na lei de Deus e na justiça deve prover a vida ao fraco, sem que haja para ele humilhação. Deve assegurar a existência dos que não podem trabalhar sem lhes deixar a vida à mercê do acaso e da boa vontade de alguns. Então aqui a gente já percebe que, além da questão da providência divina, a gente tem que ser a mão de Deus no auxílio do próximo, como se a previdência humana tivesse que estar em ação para apoiar a providência divina, porque senão a gente, fingindo que não está vendo o outro, ou na nossa dificuldade de se colocar na posição do outro, a gente não vai trabalhar os conteúdos afetivos de amor. Lembra que a gente falou que é pelo amor que a gente comunga com o Pai? E o Cristo falava do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, se a gente não consegue exteriorizar, a gente não está se modificando, a gente não está crescendo, a gente não está experienciando o afeto que existe dentro de nós e que precisa estar saindo de dentro da gente e se direcionando ao mundo, ao próximo, ao outro. Portanto,
A espiritualidade fala que a questão não é o dar, é como dar, quando dar, por que dar. Então ela fala que a maneira como a gente dá, se oprime, se agride, se humilha, se ofende, a gente não está dando. A gente precisa aprender a se doar. Por isso que o Evangelho fala que a caridade verdadeira é bondosa, é benévola. Ela não está não somente no ato, mas como o ato é praticado. E ela fala assim, que duplo valor tem um serviço prestado com delicadeza. Duplo valor tem um serviço prestado com delicadeza. Que a arrogância, ela tira peso da caridade, do peso daquilo que a gente acha que é uma atitude boa, que a ostentação tira o mérito da ação. É por isso que no próprio Evangelho, o Evangelho tem um capítulo específico de uma frase que Jesus fala, que é, não saiba a vossa mão esquerda o que dá à direita. É seguir e passar. É a gente não ficar se prendendo, não ficar com cobranças, não ficar se mostrando. Porque aí a gente já começa a voltar para a situação do orgulho, né? Que é uma daquelas chagas, uma das feridas abertas pelas quais os outros equívocos internos da gente começam a se externalizar. Até porque a espiritualidade, ela fala que nem sempre o mais necessitado é aquele que pede. Às vezes o mais necessitado nem sabe o quanto necessita, ou não se sente nem em condições de pedir. E diante disso, a gente traz para a gente refletir a respeito da questão, né, da caridade mesmo, uma historinha do livro Contos e Apólogos, do mentor da nossa casa, Humberto de Campos, quando ele assinou com o codinome de Irmão X. Há uma historinha que chama-se Dar e Deixar. Quando ele conta a história de um indivíduo, o Cirilo Fragoso, que desencarna e bate as portas da esfera superior, buscando adentrar, e ele fica muito chateado quando um dos anjos, né, um dos espíritos que estão lá às portas desse espaço, diz que ele não está lá, não constava entre os esperados do dia. E aí Cirilo Fragoso, muito indignado, fala assim, não, mas eu fiz muita caridade, eu doei o quanto que eu pude, eu protegi pobres, viúvas, leprosos, órfãos, amparei muito, muito, muito. Oh meu Deus, onde está a esperança dos que se entregam às promessas do Cristo? E começou a resmungar e choramingar, e aí o funcionário celestial, compadecido, observando os gestos de Cirilo Fragoso, ele fala da seguinte forma para ele, afinal de contas, Cirilo está lá naquele momento comentando, mas no fundo, lá no fundo, há um descompasso em Cirilo em relação ao que ele diz e a sua própria consciência, né? Porque durante a vida ele tinha sido um homem riquíssimo e tinha elaborado, tinha trabalhado muito pela sua riqueza material. Entretanto, nesse trabalho todo, ele nunca tinha tempo para aqueles mais necessitados e fragilizados. Entretanto, ele esperava ter acesso a uma esfera superior, ao passo que o anjo, né, que estava lá na frente as portas daquele espaço, ele disse assim, olha Cirilo, eu preciso que você traga aqui justificativas para você estar querendo adentrar esse espaço, já que o seu nome não está aqui entre os esperados. Então ele retorna e traz, né, uma pastinha cheia dos objetos lá, mostrando assim, olha, vou mostrar o quanto eu fiz para velhinhos de vários asilos, eu dei 400 mil, para os doentes de agremiações, mais 800 mil, tem também um hospital de câncer, a Fundação São Damião dos Leprosos, dei mais um tanto, para a infância desvalidos órfãos, até para os meus empregados, 4 casas, 6 lotes de terras, todos no valor de mais de 1.200.000. E até para o meu testamenteiro eu deixei expressamente definido
uma grande soma, uma importância de mais de 3 milhões para a realização de boas obras. Terminado isso, né, ele apresentou toda a sua, como se fosse a sua defesa, o anjo ainda não se mostrava muito satisfeito. Então Cirilo fala assim, mas eu não cumpri desta forma os preceitos de Jesus? E é o que o anjo fala assim, olhe, Fragoso, é preciso pensar, porque segundo o Evangelho, bem-aventurado é aquele que dá com alegria. E você, Fragoso, Fragoso, você não deu, você deixou, porque você não podia trazer. É, porque onde a gente situa o nosso coração, né, a nossa vida, é aí que está a alma, a nossa alma, segundo já dizia o Mestre Jesus. Então, Fragoso, quem dá, Fragoso, dá e passa, mas quem deixa, larga provisoriamente. E você deixou. Então, agora, nesse momento, você tem uma outra tarefinha para fazer. Você vai ter que exercitar o desprendimento da posse. Você vai retornar para aprender a exercitar a ciência de dar com calma e coração. Por isso você vai voltar e vai auxiliar aqueles aos quais você deu, para que eles possam estar trabalhando corretamente o exercício dessas posses que você deixou. E assim, Cirilo Fragoso, triste, regressa à esfera dos homens numa nova oportunidade reencarnatória, para ele poder aprender realmente o que seria aquele dar com alicerces de renúncia no seu coração. Então, essa é uma reflexão que Humberto de Campos traz para cada um de nós, no sentido da gente poder buscar a compreensão do exercício da caridade desinteressada. E também uma outra reflexão de Neio Lúcio, numa historinha chamada Auxílio Mútuo, que está no livro Jesus no Lar, quando os apóstolos conversavam e refletiam um trecho do Antigo Testamento, um trecho de Isaías, falando a respeito da necessidade de salvação e das dificuldades que eles tinham de fazer o socorro aos demais. Jesus ouvia silencioso as reflexões e quando eles acerenaram e silenciaram, Jesus começa a contar uma historinha, falando que dois amigos, já entrados no tempo, uma certa idade, caminhavam de uma cidade até outra e o tempo não estava fácil, começava a escurecer e se formar uma tempestade, e eles já um pouquinho idosos, enfermos, iam caminhando preocupados, quando de repente no meio do caminho aparece uma criancinha jogada no chão, desacordada, semi-morta. Então um deles fala assim, precisamos auxiliar. E o outro fala, não podemos perder tempo, temos que cuidar de nós mesmos, senão nós não chegaremos. Essa criança já está quase, já não sabemos nem se vai sobreviver. E o outro falou assim, amigo, mas nós temos que salvar o pequenino, ele é nosso irmão em humanidade. Ao passo que o outro falou assim, não posso, estou cansado, estou doente, e esse peso dessa criança, a chuva chegando. O outro então, conduído, se aproxima, pega a criancinha, coloca nos braços com uma certa dificuldade, porque já não tem mais o vigor da força física, e vai aninhando. E com isso segue a caminhada, mas num passo mais lento, com mais dificuldade. E eles vão avançando, buscando a aldeia. O menino abraça a criança de modo a aquecer o corpinho fraco e gelado e vão caminhando. A chuva cai sobre eles e mesmo assim, todos molhadinhos, eles permanecem nessa caminhada. E aí eles finalmente chegam até a hospedaria, na aldeia. E qual é a surpresa que então tem esse segundo idosinho quando ele pergunta pelo amigo e descobre que o amigo não chegou. Então ele se preocupa, protege lá a criança e depois outros vão buscar e descobrem mais tarde, no outro dia, aquele amigo encontrado num cão, num desvão,
numa região meio alagada, já corpo sem vida. E aí ele percebe que ele foi poupado justamente porque, para proteger a criança e em se protegendo, os dois juntinhos acabaram se aquecendo naquela noite fria e conseguiram sobreviver à tormenta, à tempestade, ao frio, ao cansaço, justamente assim. Então, com essa história, Jesus ele finaliza dizendo mais ou menos o seguinte, né? Que aqueles que nós amparamos, eles são nosso sustentáculo. O coração que socorremos converter-se-á hoje ou mais tarde em recurso ao nosso favor, e que ninguém duvide. Um homem sozinho é apenas um adorno vivo da solidão, mas que aquele que coopera em benefício do próximo é credor do auxílio comum. Ajudando, seremos ajudados. Dando, receberemos. Esta é a divina lei. É a lei, né? De ação e reação. É a semeadura e a colheita. São os caminhos pelos quais a gente trilhando vai estar exercendo essa nossa comunhão com Deus quando a gente permite que o amor floresça, quando a gente alimenta o amor que está em nós, que ainda é uma semente pequenina, mas que tem toda a potencialidade dos filhos do Pai. Então, que nós possamos pedir a Deus, nosso Pai, sabedoria, discernimento, coragem, resiliência, para que, diante dos desafios da vida, nós saibamos que temos um código de conduta, que é o Evangelho do Cristo. Temos as leis morais, que nos são a todo momento relembradas por meio da doutrina espírita, para que nós possamos ter um rumo, um norte, uma certeza, de modo que, diante das oportunidades de crescimento e de aprendizado, nós possamos colocar o Cristo em nossas ações, em nosso pensamento, fortalecendo a fé e exercitando a caridade e o amor ao próximo. Ser conosco hoje sempre, Mestre amado, ser conosco hoje sempre, bondoso Deus, e que a espiritualidade maior nos guie os passos e sigamos em frente, firmes e confiantes. Assim seja, graças a Deus. E é isso que temos para essa nossa reflexão, que possamos todos ter uma ótima semana, ótimas decisões e seguirmos confiantes no amor do Pai e na capacidade interior de cada um de nós. Assim seja.